寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Nepal e Hong Kong ganhou. Segundo vídeo, segundo recado, curte a página do canal no Face. Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a Hong Kong, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E como vocês estão vendo aí, né, hoje vou falar sobre o que foi considerado a maior favela do mundo, né, da China em Hong Kong. Como assim, da China em Hong Kong? Hong Kong não é da China? China não é Hong Kong? Não é tudo a mesma coisa? Calma lá, porque pelo contexto da época as coisas eram diferentes, né? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês já viram esse beco em algum filme de luta, principalmente no filme do Dragão Branco do Van Damme, que tem uma cena ali, né? Mas eu vou te contar a origem de como essa cidade surgiu, né? De como esse beco ficou tão famoso. Então, vamos lá. Bem, a construção da cidade murada, ela data já desde a dinastia Song, né? Que inicialmente era um posto militar em Kowloon, que era colocado ali para os soldados ficarem de olho ali no comércio de sal. Só que durante muito tempo nada aconteceu e não tinha problema e não era requisitado, mas ainda assim eles foram mantendo ali, vai que acontece alguma coisa. E até que em 1668 eles realmente pensaram em abandonar aquele lugar, porque afinal só tinha 30 soldados e não tinha nada para fazer, os caras ficavam lá sem fazer nada o dia inteiro. Então o governo pensou, mano, por que eu estou gastando dinheiro à toa com esse lugar? Mas por algum motivo eles não desistiram disso e eles foram lá e foram incrementando, colocando mais coisas, colocando mais coisas de lazer ali para aquela época. Não sei o que podia ser um lazer em 1668, talvez algumas moças do job, não sei. Algum fuminho ali para eles, mas enfim, eles foram ficando ali. Tempo vai, tempo vem, chegamos em 1810 e essa cidade ainda estava lá e dessa vez estava mais incrementado, ainda era um posto militar. Mas devido aos soldados ficarem longe das suas famílias, ficarem afastados, né, e às vezes bate aquela saudade do filho, da filha, de dar uma furunfada com a esposa ou com outro carinha, não sei, né? Enfim, né? Vai do soldado ali, vai. Então, esses soldados, eles começaram a levar a família para esse local. Só que, obviamente, né, que civil não pode ficar em lugar militar. Então, a família desses soldados foram construindo as casas ao redor, né? Bem perto aí, porque tô com saudades, durmo aqui, durmo ali e tal, beleza. Então, a partir desse momento, né, já foi virando uma vilinha, já foi se incrementando. Já durante o final aí de 1842, quando a China, né, a dinastia Qing, perdeu a Guerra do Ópio, o Hong Kong ficou sob ocupação britânica. Mas até então era só ocupação e não era de fato ali território britânico anexado. E isso se deve pelo fato, né, de que no Tratado de Nanquim era um tratado de paz que permitia que Hong Kong ainda fosse da China, mas que ficasse sob ocupação militar britânica. Então, em 1847, os chineses eles foram incrementando e colocando mais soldados ali para eles ficarem de olho para ver se os britânicos não iriam fazer alguma coisa. Aí, beleza, né? E conforme, novamente, esse vai e vem de pessoas, vai e vem de famílias e vai e vem de construção. Mas meio que nada aconteceu e ficou por isso mesmo. Durante a rebelião de Taiping, que eu pretendo fazer um vídeo sobre,
foi quando diversos chineses católicos ou cristãos de um modo geral, né, surtaram e queriam fazer uma teocracia católica na China. E a cidade murada foi atacada, daí ela foi reforçada, foi retomada pela dinastia Qing e, né, beleza, isso não demorou muito. Já a partir depois, né, que aconteceu a Segunda Guerra do Ópio, a China perdeu. Aí, de fato, a China entregou Hong Kong para a Inglaterra. Mas a Inglaterra permitiu que os chineses ficassem ali naquela cidade murada, contanto que ambos não se interferissem nos assuntos um do outro. Então, meio que a partir daquele momento já rolou um certo enclave ali, né? Uma cidade, uma favela ali já começou a virar um enclave em Hong Kong. Mas calma que ainda tem coisa. Em 1898, né, foi reafirmado esse tratado anglo-chinês, que realmente, a partir daquele momento, a cidade murada ia continuar sendo um enclave da China, porque os britânicos estavam querendo pegar aquela cidade murada ali para eles, por, obviamente, motivos estratégicos. Mas os chineses conseguiram ganhar ali no tribunal e, beleza, ficou marcado como um enclave. E já em 1899, o que aconteceu foi o seguinte: muitos hongkongoneses, muitos chineses, né, já estavam começando a dar trabalho para os britânicos, né, e eles atacavam os policiais, atacavam autoridades, roubavam, e até mesmo a tríade, atuavam por ali e depois vazavam ali para aquela cidade murada, já que a Inglaterra não tinha autonomia para invadir ali dentro, porque era um território chinês. Então, no dia 14 de abril de 1899, um cara chamado Henry Blaker, né, ele foi lá e mandou uma invasão naquele lugar, mas ele viu que não tinha soldado, porque ele achou que os soldados chineses estavam armando e estavam dando estratégias para os bandidos, mas não, eles viram que, ok, só tem bandido aqui, mas não tem nenhum soldado chinês, né? A gente não pode responsabilizar a China por isso. Mas aconteceu que ele também não conseguiu prender ninguém, porque, né, o negócio ali começou a já ficar tão labirinto que eles eles tinham medo de passar e tomar um tiro ali e não saber nem de onde veio. Então eles meio que beleza, entraram ali, viram que não ia ter como pegar nenhum criminoso, voltaram, né? Mas começaram a ficar de olho. Já em 1912, quando a dinastia Qing caiu, a cidade murada viveu um período de certa independência, porque a Inglaterra queria a cidade murada, a China queria a cidade murada, né? Mas a China estava trocando de governo, mas ainda assim reivindicando. Então, meio que por pouco tempo a cidade murada virou um país independente. Pois é, mesmo que não reconhecido, mas depois voltou a fazer parte da China. Já em 1915, né, durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos tinham um plano de invadir aquele lugar e demolir tudo. Falar, foi uma bomba alemã que detonou, os alemães entraram aqui, não tivemos como, né? Caiu o avião, enfim. Então, eles pensaram em fazer isso, mas tinha um porém. Os britânicos que estavam fugindo da Europa e estavam indo ali para Hong Kong para fugir da guerra, achando que eventualmente a guerra podia chegar em Londres, eles estavam vendo aquilo e estava meio que virando um ponto turístico, né? Então estava começando a render grana, e como os britânicos falavam, não, aquilo ali é uma cidade chinesa, aquilo ali é deselegante para os nossos padrões. E mesmo assim acabou gerando aquela coisa exótica, aquela mitologia em cima do oriental e coisa do gênero, e começou a gerar dinheiro para turismo. E com isso, né, os britânicos desistiram da ideia. Falaram assim, mano, vamos deixar isso daqui porque está gerando grana pra gente. Então os chineses não estão nem aí com isso. Mas
novamente, né, estamos falando do que? Guerra, pessoas pobres, pessoas ignoradas pelo governo, pessoas que perderam comida, perderam terra para sustentar soldado, e lógico que essas pessoas foram procurar refúgio aí nessa cidade murada. E lógico que conforme foi aumentando, né, eles foram jogando mais e mais pessoas. Então, né, eles ficaram meio que pensando, pô, e agora, o que a gente vai fazer? Né, o que nós vamos fazer? Meio que não tinha muito o que se fazer e ficou por isso mesmo. Só que já em 1933, né, a Inglaterra pensou, não, beleza, agora a gente vai demolir tudo isso daqui e vamos jogar alguma outra coisa aí em cima. Mas eles começaram a ver um outro problema. Primeiro que os criminosos não estavam deixando eles fazerem nada, literalmente nada. Segundo que para realocar todos os chineses que estavam lá, ia ter um processo burocrático chato, ia ter que montar campo disso, campo daquilo, servir comida para os caras, alguém para entender o idioma, ia demandar muito dinheiro e muito tempo e a Inglaterra não estava nem aí. Então pensou, mano, deixa os caras aí, mano, não estou interrompendo a gente não está interrompendo os caras, então é isso, mano, cada um com o seu e é isso, vida que segue. E lógico que conforme, né, as coisas foram evoluindo, né, as coisas ilegais foram aumentando por lá também. Mas o ápice foi durante, né, a ocupação japonesa, que quando os japoneses chegaram, muitas pessoas, tanto da China quanto de Hong Kong, se esconderam por lá. E por incrível que pareça, nem os japoneses conseguiram invadir esse lugar. Tanto é que os japoneses só quebraram o muro que estava em volta, né, para pegar o cimento, pegar pedra, entulho, para fazer bunker, casa-mata, quebrar para refazer concreto, enfim, nem os japoneses conseguiram invadir aquele lugar, para você ver, né? E depois que a guerra acabou, né, a Inglaterra pensou, não, beleza, agora é nós. Mas o Kuomintang protestou e falou, opa, amigão, essa terra aqui me pertence. E em 1947, né, o Kuomintang consegue voltar a ter uma administração legal e a cidade murada novamente vira um enclave aí em Hong Kong. Só que tinha um porém, né, com o final da Guerra Civil Chinesa, com a vitória dos comunistas, muitos chineses foram para esse lugar. E muitos chineses estavam sem dinheiro e estavam tendo que recorrer a coisas ilegais. E para você ter uma noção, dentro dessa cidade, o negócio estava feio, era dominado por máfia, né? Depois começou a chegar outras máfias de outras partes da China com outros costumes e eles foram lá e começaram a se degladiar. Lá dentro eram pessoas viciadas, mulheres do job, médicos fazendo trabalhos ilegais, sonegadores de impostos, sim, até sonegador de imposto estava lá. Às vezes... dentistas ilegais, pessoas comendo carne de cachorro, enfim, aquilo ali, jogos de azar, nossa, aquilo ali tinha virado uma verdadeira anarquia, ninguém conseguia controlar aquele lugar. Até que ainda em 1950 aconteceu um grande incêndio por lá, que queimou 2.500 casas. E a Inglaterra tinha a solução, né? Eles tinham como reparar o problema, mas como eles não tinham uma jurisdição legal para entrar lá dentro, e como eles não falavam ali com a China comunista naquele momento, né? Então eles pensaram, isso é problema deles. E um total aí de 17 mil pessoas ficaram ali sem casa. E novamente o crime só foi aumentando ali dentro daquele lugar e a anarquia reinava. Polícia não entrava, soldado não entrava, ninguém conseguia entrar. Ninguém mesmo. Então as coisas, né, começaram a evoluir e tal, até que nos anos 70, né, durante o ápice aí dos filmes de luta, muitos produtores começaram a olhar aquela cidade murada como algo tipo cool, algo Edgar, algo, meu Deus, eu sou um malvadão. Então eles começaram a ir lá dentro e fazer filme. Sim, eles começaram a fazer filme lá dentro. Mas Bruno,
como é que se um policial não entra, se um policial britânico não entra, se soldado nem britânico nem chinês não entra, por que que um cara, um diretor com uma câmera vai entrar? Simples, eles pagam. Então, a partir daquele momento, os diretores dos filmes de luta, para ter um take ali, um take aqui, dentro daquele lugar, eles sustentavam ali todo aquele crime que rolava lá dentro. Então, eles pagavam um valor X para a máfia, para alugar o lugar, então a máfia ia lá e deixava, contanto que também não mostrasse mais nada do que foi garantido, né? Mais nada do que foi combinado ali. Então, a partir desse momento, começou a rolar uma certa sustentação das máfias para os caras terem o filme ali e as pessoas acharem aquilo incrível. Estavam fazendo a roleta girar. Então, a partir daquele momento, já para o final aí dos anos 70, a Inglaterra e a China já estavam voltando a se conversar, já estavam voltando a trocar uma ideia. Então, os chineses meio que deram um aval aí para a Inglaterra fazer algumas operações, mas não para se meter nos assuntos internos, né? Isso ainda era com a China. Então, a partir daquele momento, né, algumas prisões aí foram sendo feitas, até que em 1984 foi assinado uma junção sino-britânica ou anglo-chinesa, né, que ambos aí autorizavam a demolição daquela cidade murada. Mas lógico que isso ia requer tempo. Então, aos poucos, eles foram retirando as pessoas, foram prendendo os bandidos, os viciados, né, as moças do job. Então, a partir daquele momento, as coisas foram ficando mais tranquilas ali na cidade murada. Tanto é que o filme do Van Damme, né, Dragão Branco, eles filmam ali basicamente muitas cenas lá dentro. Então, né, isso faz com que muitos cineastas também meio que começam a perder o interesse, porque começou a virar algo banal, algo que todo mundo ia, não era já mais um lugar perigoso, que a pessoa se sentia um malvadão, o bad boy ali por estar lá dentro. Então, meio que, né, ao mesmo tempo em que foi criando um hype, foi tirando o hype por outro modo. Mas em 1993 foi gravado ainda um último filme do Jack Chan chamado Crime Story, não sei, né? E ainda naquele ano a cidade aí sim foi 100% demolida e foi feito ali um prédio, um parque naquele lugar. Mas o porquê que eles demoliram aquele lugar? Vamos lá. Lógico que também tem o fato do quê? Da criminalidade se instalar ali por perto. Mas não era só isso. Lá acabava sendo rota de avião, por ter um aeroporto por perto. Então os aviões passavam rente aos prédios. E resultava em pessoas ficando surdas, janelas quebrando, casas desmontando por causa da vibração do som do avião. Né? E sem contar que eventualmente aí um avião podia acabar também colidindo com aquele lugar. E a situação naquele lugar era tão densa, tão precária, que o chão, o primeiro andar ali, o térreo, digamos assim, era iluminado por luz artificial, porque raramente o sol conseguia achar uma brecha para chegar naquele lugar. E sem contar o tanto de telha que tinha. Enfim, né, eles repaginaram tudo. Eles conseguiram preservar as construções da dinastia Qing, como os canhões, né, um muro, que uma parte ou outra ali foi restaurada. E assim terminou a história da cidade murada. E uma curiosidade é que no Iêmen também tem uma cidade murada. E é quase igual a essa. Tá aí na tela, só que eu confesso que essa cidade do Iêmen é mais bonita do que a cidade de Hong Kong. Me desculpa aí, Xi Jinping. Beleza? E lógico que também, né, essa cidade murada, por causa dos filmes, acabou entrando na cultura pop, né? Muita gente acabou se inspirando nessa cidade para fazer um futuro distópico. E também teve um filme recentemente que se passa dentro dessa cidade murada, mas aí já é cenário de set de filmagem. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou como a pessoa se identifica. Me siga no meu Insta e nas minhas outras redes sociais aqui. Beleza? Enfim, falou e fui!